e a gente avança na seção agora 18.10, que é então a primeira lei da termodinâmica. Então ainda vou deixar minha mensagem principal aqui, enfatizando que o trabalho e o calor, eles dependem da trajetória. Bom, como a gente está enfatizando desde ontem, né, e agora de novo, né, quando o sistema muda então do estado inicial para um estado final, tanto o trabalho W quanto o calor Q, eles vão depender dessa trajetória. Agora, o que a gente observa experimentalmente, tá, empiricamente, é que a grandeza que é dada por Q menos W, essa grandeza aqui, ela só depende da condição inicial e final. Isso é empírico. Vai lá, testa, faz um monte de processo termodinâmico e você observa então que essa diferença Q menos W, ela só depende das condições iniciais e finais, não dependendo da trajetória como um todo. Esse é o grande resultado da primeira lei da termodinâmica. Veja que qualquer outra combinação que você pegar de Q e W, elas vão depender das condições iniciais e finais. Por exemplo, né, não precisava ser assim, poderia ser Q mais 2W, poderia ser Q ao quadrado menos W ao quadrado, mas não é assim. O que de fato é independente do processo, né, independente do processo como um todo, é a grandeza Q menos W. Então, o que essa propriedade sugere é que essa grandeza Q menos W, ela representa uma propriedade, uma variação, na realidade, de uma propriedade intrínseca do sistema. Se não depende do trajeto, né, então só depende do sistema em si, só depende da condição inicial e da condição final, certo? Então, a diferença Q menos W é uma propriedade intrínseca do sistema por si, tá certo? Pelo fato exatamente de não depender da trajetória. A gente chama então essa propriedade que é intrínseca do sistema de energia interna, tá claro? Então essa é uma definição da propriedade do sistema que só depende do processo e não só depende das condições iniciais e finais e não depende da trajetória. Então a gente define a energia interna como sendo, a gente usa uma letra E-int aqui, às vezes usa a letra U também, é bastante comum, e a gente escreve então a relação tão importante da termodinâmica, aonde a variação da energia interna é igual a Q menos W. Essa relação ela é obtida experimentalmente, tá certo? E é definido então essa energia interna, né, cria-se esse ente aí, porque é um ente que só depende das propriedades intrínsecas do sistema. Essa relação aqui é que é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Então, ao contrário do que a gente tinha com o trabalho e com o calor, a energia interna ela só depende da condição inicial e final. Então, dado uma condição inicial, você tem uma energia, dado uma condição final, você tem uma outra energia. Independente do processo que eu escolher, a diferença entre essas duas energias é a mesma. A energia final menos a energia inicial, ela é igual a Q menos W, só depende do processo. É isso que a gente conhece como sendo a primeira lei da termodinâmica. Se a gente tiver apenas uma variação infinitesimal, a gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica. Então, agora, olhando uma variação infinitesimal do trabalho, uma variação infinitesimal de calor, a gente tem, então, que a variação infinitesimal aqui da energia interna, ela é a diferença, e aqui a gente usa uma letra diferente, a gente usa um ΔQ menos um ΔW, que são chamados de diferenciais inexatas, porque elas não são funções, né, que dependem apenas do estado, né? Então, como elas dependem da trajetória, não é simplesmente porque pensa, eu tenho uma condição Q, desloco um pouquinho para cá, eu tenho uma diferencial, para cá eu tenho uma outra, para cá uma outra. Então, ela depende da trajetória, então a gente não usa a mesma letra ali de diferencial, né, de uma variação infinitesimal. Isso aqui é chamado de diferencial inexato. Mas que para a gente aqui basicamente, para os nossos propósitos aqui, né, a gente pode tratar
traz grandezas aí como simplesmente uma transferência de energia infinitesimal. Então, esse resultado é extremamente relevante e é uma chave, né, da termodinâmica, tanto que é conhecida aí como primeira lei da termodinâmica. Então, esse resultado vale a nossa primeira nota aqui, para enfatizar bem o que nós estamos falando. Ah, tem aqui mais fácil, está aqui, ó, para deixar bem claro o que essa primeira lei representa. Então, a energia interna e int de um sistema, ela tende a aumentar se a gente acresce energia na forma de calor, naturalmente, ó, se você aumenta o Q, a energia interna aumenta, e ela tende a diminuir se nós removemos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Então, se o trabalho realizado pelo sistema é menor, né, então ela tende a diminuir, você tem aqui esse cara, quanto menor, maior a variação, quanto maior, maior a variação da energia interna. Maior a quantidade de calor, se acrescemos energia na forma de calor, a variação, a energia interna aumenta, e se a gente remove energia na forma de trabalho, a energia interna ela também tende a aumentar. Basicamente, é uma lei de conservação de energia, certo? Coloco calor, se eu coloco calor, aumenta a energia interna. Se, por acaso, eu diminuo o trabalho realizado, né? Ou seja, se a gente diminui, se removemos energia na forma de trabalho, então a energia ali do sistema ela também aumenta. Veja que o trabalho positivo, né, é um trabalho realizado pelo sistema. Então, se o sistema realiza trabalho, ele perde energia, e a energia interna diminui. Agora, se um trabalho é realizado sobre o sistema, né, esse é um trabalho negativo, né, e a energia interna tende a aumentar. Tá claro? Lembra do nosso pistãozinho lá, né? Se eu aqueço o gás, ele começa a levantar o êmbolo, a energia interna do gás diminui, porque parte dessa energia interna ela foi utilizada para realizar trabalho. Agora, se um trabalho é realizado sobre o sistema, esse é um trabalho negativo. Esse trabalho negativo, né, implica que a energia interna aumenta, porque agora eu tenho o êmbolo inferindo, né, colocando energia no sistema de forma a fazer com que a energia interna aumente. Tá claro? Então, essa visão precisa estar bem claro. Basicamente, é uma ideia de conservação de energia, onde essas energias ficam ali armazenadas no seu gás, ali no nosso caso, no seu sistema como um todo. Fica armazenado nas próprias moléculas que constituem o meu sistema como um todo. Se a gente analisar de forma atenta essa primeira lei da termodinâmica, aqui a gente está considerando sistemas que não são isolados, né? Então nós temos processos atuando sobre o sistema ou o sistema atuando sobre o ambiente, né? No nosso caso, o ambiente lá é um êmbolo, né, que eu estou levantando. Então a gente está falando aí em sistemas não isolados. A energia ela pode entrar ou mesmo sair do sistema na forma de trabalho ou na forma de calor. Então a energia interna do meu sistema ela não é conservada porque ela tem como ser extravasada para o reservatório ou ser absorvida pelo meu reservatório. Lembre-se da definição do trabalho. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, trabalho sobre o sistema, isso implica que o nosso trabalho é negativo, da nossa definição. Agora, se o trabalho é realizado pelo sistema, aí eu tenho que o meu trabalho é um trabalho positivo. Então, o trabalho que é realizado pelo sistema é um trabalho efetuado de maneira externa, né, por algum agente externo. Aqui, a gente está falando, né, quando a gente enfatiza aqui, esse é o trabalho efetuado pelo gás. Né? Então, é lógico que o gás pode receber ou ou ceder, né, uma quantidade de trabalho. Mas a gente está focando no sistema ali, que é o no nosso gás. Então, se eu vou lá de forma externa e realizo um trabalho sobre o sistema, o meu sistema ele absorve essa quantidade de trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, na minha relação aqui, vou deixar a primeira lei ainda, que ela é importante ali em cima, que vou chamar aqui de
WS é igual a menos o meu W. Onde esse WS aqui seria o trabalho sobre o meu sistema e esse trabalho aqui é um trabalho pelo sistema. Aqui é sobre o sistema. De forma que a gente também pode escrever a primeira lei aqui da termodinâmica, né? Se eu olhar aqui, eu posso também escrevê-la olhando, né, em termos do trabalho realizado sobre o sistema. Aí o trabalho realizado sobre o sistema, eu tenho que a variação da energia interna é igual a Q mais o meu WS. Aí, no caso, o meu WS é o trabalho realizado sobre o sistema. Lembrando que enquanto um realiza trabalho, o outro sofre um trabalho, né? Um com um sinal contrário do outro. De forma que a soma dos dois trabalhos ali, né? A soma da energia gasta em trabalho é igual a zero. O que eu cedo é igual ao que o outro recebe. Né? Então, a soma desses dois ela é igual a uma constante aí, de forma que o WS mais o W, né? Ele é igual a zero. Então, essa é simplesmente uma outra forma de escrever a variação da energia interna. Isso quer dizer que se a energia interna do sistema, isso quer dizer que a energia interna de um sistema tende a crescer se a gente fornece calor ou se a gente realiza trabalho sobre o sistema. Natural, né? A energia aumenta, coloquei calor, a energia aumentou. Se eu realizo trabalho sobre o sistema, também a energia tende a aumentar. Tá claro? Então, isso é a definição, né? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Uma lei que é obtida empiricamente das observações experimentais, aonde surge aí uma propriedade intrínseca do sistema, que é essa grandeza que a gente denomina de energia interna. Essa energia interna é a energia que está ali armazenada no meu sistema, né? em forma de vibrações, em forma de energia cinética, energia potencial relacionadas vamos dizer, ao sistema microscópico ali do gás. Né? Então, está todo interno ali ao meu sistema como um todo. A energia interna, enfatizando, ela não depende da trajetória. Se eu saio da condição inicial e vou para a condição final, independente do processo que eu escolho, a variação da energia interna é a mesma. Então, daqui você já consegue até se atentar, né, que num ciclo termodinâmico, né, a variação da energia interna é igual a zero. Né? Num sistema fechado, saio de I, vou até F, saio de F e volto até I. Nesse ciclo, né, a variação da energia interna é igual a zero. Beleza? Isso é o que nós definimos como primeira lei da termodinâmica. Para a gente enfatizar o conceito, vamos fazer um teste aqui, que é o teste 18.5. Está aqui, ó. Está aqui a brincadeira como um todo. Muito bem. Então, teste 5. A figura mostra 4 trajetórias de um diagrama PV, ao longo das quais um gás pode ser levado de um estado inicial para um estado final. Então, ele sai aqui dessa condição inicial e vem para a condição final, e ele faz isso aí através de 4 trajetórias. Aí ele pergunta, ordene as trajetórias de acordo com a variação da energia interna do gás. Bom, como a energia interna só depende da condição inicial e da condição final, independente da trajetória, a variação da energia interna é a mesma. Então, se eu escolher a trajetória 1, a 2, a 3 ou a 4, tanto faz, a variação da energia interna é a mesma. Em relação ao trabalho, qual é a trajetória que possui o maior trabalho? Bom, o trabalho de todos eles são trabalhos positivos, pois o volume está aumentando. Ele vai de I, que é um volume menor, um volume VI, e vai para um volume VF, que é um volume maior. Pela definição do meu trabalho, o trabalho é igual à integral de VI até VF de P dV. O que me dá o trabalho como um todo é a área debaixo da curva. Então, aquele que possui o maior trabalho é aquela que tem a maior área debaixo da curva. Ou seja, o trabalho 4 é maior que o trabalho realizado pelo processo 3, que é um trabalho maior realizado pela trajetória 2, que é um trabalho maior do que aquele efetuado pela trajetória 1. Então, aqui eu tenho que W4 é maior que W3, que é maior que W2, que é maior que W1. Tá certo? Como deveria ser.
Isso porque a área debaixo da curva, né, ela me dá o meu trabalho. E, finalmente, ele pede o valor absoluto da energia transferida em forma de calor entre o gás e o ambiente em ordem decrescente. Tá. Bom, o que a gente sabe é que a variação da energia interna em todos é igual. Ou seja, independente da minha trajetória que eu escolher, a relação Q, I, onde o I aqui é o Q1, Q2, Q3, Q4, menos WI, onde o W é o W1, W2, W3, W4, é igual. Então, se o trabalho aqui, por exemplo, vale 20 e esse cara vale 10, esse cara vale 30. Agora, se o trabalho é maior, vamos dizer que o trabalho não é 20, não, o trabalho é 30. Bom, se o trabalho é 30, a variação da energia interna não varia. Então, a minha quantidade de calor tem que ser maior. Então, quanto maior o meu trabalho, visto que a variação da energia interna é a mesma, maior é a minha quantidade de calor, para que a diferença Q menos W seja uma constante em todas as trajetórias. Ah, não, mas não é 20, aqui é só 7. Diminuiu? Então aqui é 17, para que a diferença, né, seja a mesma. Diminui o trabalho, diminui o Q, para que a diferença Q menos W, ela permaneça constante. Então daqui a gente tira também que o Q4 é maior que o Q3, que é maior que o Q2, que é maior que o Q1.